A partir de hoje nós estaremos dando início ao capítulo 4 do nosso livro, que vem falando aí sobre a Terra por dentro e por fora, tá? O estudo desse capítulo ele está dividido em duas partes, na qual a primeira nós vamos estudar agora, tá? Que é a respeito da parte interna do nosso planeta, e posteriormente nós estaremos estudando a respeito da parte externa, ok? Eu gostaria agora de pedir para que você se imaginasse vivenciando uma aventura, tá? De contemplar o nosso planeta Terra do espaço sideral. Tá? Se você pensa que essa seria assim, uma façanha impossível de acontecer, eu quero dizer para você que muitas pessoas elas já até compraram as suas passagens para daqui a alguns anos elas consigam viver essa experiência. Tá? Duas empresas lá nos Estados Unidos elas têm investido dinheiro, muito dinheiro, na construção de foguetes para que justamente eles sejam utilizados no futuro aí nesse ramo do turismo espacial, tá? Ambas as empresas elas já fizeram testes com pessoas dentro, tá? Com a tripulação, e eles conseguiram atingir 90 quilômetros acima da superfície terrestre. Até 2019, umas 650 pessoas elas já tinham garantido, né, a sua passagem aí para essa viagem, que ainda não tem nenhuma data marcada, tá? Mas que acreditam que logo logo vai acontecer. Então nós, né, que por enquanto não fazemos planos de embarcarmos, né, nessa aventura, nós temos alguns outros métodos para que nós possamos conhecer a respeito das camadas mais internas e também das camadas externas do nosso planeta. E o importante é que vocês lembrem de uma coisa, tá? É que tanto as estruturas externas quanto as internas do nosso planeta, elas se harmonizam para manter, para possibilitar a existência e a manutenção da vida aqui na Terra, tá? Não esqueçam disso. Então vamos lá. Olha só, a geosfera, que é a estrutura interna da Terra, ela é dividida em três partes, tá? Nós temos a crosta terrestre, temos o manto e nós temos o núcleo. E aí nós vamos ver os detalhes de cada uma delas, certo? Antes de falarmos sobre cada uma das partes, eu trouxe para vocês aqui uma ilustração, na qual ali ó, a parte mais colorida que nós conseguimos ver, ali de azul seria a parte marítima e a parte esverdeada seria a parte continental, certo? Nós conseguimos então através dessa ilustração identificar como seria, né, se nós cortássemos o planeta Terra ao meio, a divisão de cada uma dessas camadas até nós chegarmos ao núcleo, certo? E nós vamos ver sobre cada uma delas a partir de agora. Antes de falarmos a respeito das partes internas do nosso planeta, eu gostaria que você não esquecesse desse nome, tá? Sismógrafo. O que é o sismógrafo? O sismógrafo ele é um aparelhinho que ele é utilizado justamente para registrar, né, as ondas que são provocadas por tremores de terra, tá? Não esqueça, o sismógrafo ele é um instrumento, né, um aparelhinho que ele detecta, ele amplia e ele registra as ondas provocadas pelos tremores de terra, que mais para frente a gente vai ver o que causam esses tremores, beleza? Vamos lá então falar a respeito da crosta terrestre, que é a primeira camada da Terra, é aquela camada visível, a camada mais externa que a gente consegue ver. Então olha só, a crosta, como eu já acabei de falar para vocês, ela é a camada mais externa do nosso planeta, na qual se encontram os continentes e também os oceanos, tá? Ela também é a camada mais fina de todas. E se nós fôssemos fazer uma comparação aqui do nosso planeta com o ovo, a crosta terrestre ela seria justamente a casca do ovo, tá? Então olha só, ela se divide em duas partes, tá? Nós temos a crosta continental, que a espessura dela chega ali a 80 quilômetros, e nós temos também a crosta oceânica, que tem uma espessura média entre 5 e 10 quilômetros,
certo? A crosta continental ela é composta predominantemente de rochas, ou seja, é uma camada rígida, tá? E as rochas que são predominantes nessa parte da Terra, nessa parte da crosta continental, são as rochas graníticas, certo? Já a crosta oceânica, ela é composta basicamente por rochas basálticas, tá? Muito bem, agora nós vamos para a segunda parte, né, que vem falando sobre a segunda camada interna do nosso planeta, que é o manto, tá? O manto é aquela camada intermediária da Terra, tá? Ou seja, é aquela camada que fica no meio. Se nós fôssemos comparar novamente o nosso planeta à casca de ovo, perdão, se nós formos comparar novamente o nosso planeta ao ovo, essa parte ela seria composta justamente ali por onde? Pela clara do ovo, certo? Ela seria comparada à clara do ovo cozido. Essa parte interna do nosso planeta possui temperaturas elevadíssimas e elas acabam chegando ali em média de 3.400 graus Celsius. Então, se nós, né, com uma temperatura ali de 34 graus, já sentimos calor, já achamos que está quente, imagina uma temperatura elevada de 3.400 graus Celsius. É muito quente, tá? E olha só, é devido a essas temperaturas elevadíssimas que até hoje nós não conseguimos desenvolver nenhum tipo de equipamento, né? A ciência não conseguiu desenvolver nenhum tipo de equipamento que fosse capaz de explorar, né, o manto. Porque justamente se esse equipamento entrasse em contato com essa parte interna do nosso planeta, ele com certeza ele seria o quê? Destruído, ele seria desfeito, né, por conta da temperatura elevada. Então, como é que a gente consegue estudar a respeito do manto da Terra se nós não temos equipamentos que cheguem até lá? Nós estudamos através de algumas pesquisas, né? Nós adquirimos o conhecimento através de pesquisas que envolvem ali as ondas sísmicas. Lembra que eu falei para vocês sobre o sismógrafo? Pois é com o sismógrafo que a gente consegue estudar o manto. O que são as ondas sísmicas? São justamente os tremores de terra, né? Os terremotos. E aí temos também um outro exemplo que são as atividades vulcânicas, as atividades ali do vulcão. E é através desses estudos que nós conseguimos o conhecimento necessário a respeito desta camada da Terra. Então olha só, os materiais que compõem o manto, eles são pastosos, ou seja, eles não são rígidos como a crosta terrestre ali que é composta por rochas, né? À medida que você vai chegando ao núcleo da Terra, a consistência do material ele vai ficando cada vez mais líquido. Então o manto, como ele está ali na parte média, na parte intermediária, ele tem uma consistência de pasta, uma consistência mais pastosa, tá? E aí agora nós vamos estudar a respeito da terceira e a parte mais interna do nosso planeta, que é o núcleo, tá? O núcleo ele é a camada central do nosso planeta. E aí, voltando novamente para aquela ilustração do ovo cozido, né? O núcleo ele seria equivalente à gema do ovo cozido, aquela parte que fica ali lá dentro, né? Na parte mais interna. Então, olha só, se na parte intermediária, que era o manto, já tinha temperaturas assim bem elevadas, na parte do núcleo nós vamos ter temperaturas maiores. O núcleo da Terra ele vai ser o quê? Mais quente, tá? E as temperaturas que chegam nessa parte do nosso planeta, elas oscilam entre 3.000 e 5.000 graus Celsius. É muito quente, tá? E esse núcleo ele se divide em duas partes. Em núcleo externo, tá? Que ele é constituído de níquel e ferro. E nós temos também o núcleo interno, que é composto de níquel também. Porém, encontramos aqui ferro sólido. Beleza? Então eu trouxe aqui para vocês uma outra ilustração que vem agora com as respectivas informações para que vocês consigam identificar cada parte aí das camadas internas do nosso planeta, certo? Vamos lá. Muito bem.
Eu falei para vocês ainda agorinha, né, a respeito de atividades vulcânicas. E aqui eu quero contar para vocês a história de um vulcão que ele destruiu no ano de 79 depois de Cristo. Está localizado ali na Itália, tá? E ele possui o nome de Vesúvio, tá? Esse vulcão, o Vesúvio, ele entrou em erupção justamente nesse ano 79 aí depois de Cristo, e ele acabou destruindo as cidades de Pompeia, Herculano e Estábia, tá? Então, quando esse vulcão ele entrou em atividade, ele acabou espalhando muitas cinzas, muitos gases tóxicos que acabou matando aquelas pessoas que estavam ali naquelas cidades que ficavam próximas, tá? Na primeira imagem você consegue ver as ruínas da cidade de Pompeia, né, nessa imagem que eu coloquei aí. E lá atrás você consegue ver o vulcão, tá? O Vesúvio. Hoje, por enquanto, né, ele se encontra inativo, tá? Mas pode vir a acontecer que no futuro ele possa entrar em erupção novamente, tá? Então, olha só, essa atividade vulcânica que aconteceu nesse ano aí de 79 depois de Cristo, por conta dos gases das cinzas, como eu falei para vocês ainda há pouco, acabou matando os moradores que ficavam nessa cidade. E aí, depois de um tempo, né, os cientistas, os arqueólogos, eles foram fazer pesquisas, né, estudos justamente aí nessas cidades, nessas ruínas, e eles acabaram encontrando os restos mortais das pessoas que estavam presentes nessas cidades no momento em que aconteceu essa erupção. E vocês conseguem ver aí embaixo, nessa segunda figura, olha só, né, o formato de uma pessoa que acabou morrendo por conta dessa atividade vulcânica. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver muitas e outras imagens similares a essa, parecidas com essa aí, de outras pessoas que morreram também em outras posições, né, sentadas, outras estavam dormindo. E aí aquelas cinzas, né, que foram se espalhando acabaram queimando as pessoas. Elas acabaram morrendo ali instantaneamente. E aí, como o corpo delas ficou coberto, né, por esse material, acabou formando o molde do que seriam ali os seres humanos, certo? Vamos lá, olha só. Como é a estrutura de um vulcão, né? Se nós pudéssemos abrir um vulcão ali no meio. Então vocês conseguem ver ali algumas informações nessa imagem. Nós temos na parte mais interna a câmara magmática, que é onde contém o magma, né? Nós temos ali no meio a chamada chaminé, que é o que liga a parte mais interna com a parte mais externa ali do vulcão, que seria a boca do vulcão, chamada de cratera. No meio, na parte intermediária, nós temos o que? As chaminés, né? Nós temos as chaminés secundárias. E lá em cima nós temos a nuvem de cinzas e de gases, tá? Que, como eu falei para vocês ainda há pouco, são tóxicas e elas matam qualquer espécie de vida, tá? Seja ser humano, sejam animais, sejam plantas, tá? São muito tóxicos os gases que saem ali dessa atividade vulcânica. E pode acontecer também que a pessoa, ao inalar, ela acabe queimando também as suas vias aéreas. Foi o que aconteceu no caso das pessoas que moravam lá em Pompeia, como eu mostrei para vocês ainda agora, ok? Muito bem. E aqui, para a gente encerrar, vou falar um pouquinho para vocês sobre placas tectônicas, tá? Ainda há pouco eu falei para vocês a respeito de abalos sísmicos, né? Falei também de um aparelhinho chamado sismógrafo. E o que era o sismógrafo, né? Como eu já falei para vocês, é o aparelho que ele acaba medindo a intensidade dos tremores de terra. E por que acontecem esses tremores de terra? Em primeiro lugar, a gente precisa identificar o que são as placas tectônicas, tá? As placas tectônicas, eles são esses gigantescos blocos que compõem a camada sólida externa do nosso planeta, que é justamente a crosta terrestre, tá? A nossa crosta terrestre, ela é fragmentada e é por isso que nós temos essas placas, tá? É justamente por causa dessa fragmentação. Então, o que acontece? Quando essas placas tectônicas, que são esses grandes, esses imensos blocos de terra, elas acabam
encostando uma na outra, elas acabam provocando alguns movimentos, tá? E esses movimentos são chamados de abalos sísmicos, que são conhecidos hoje como terremotos, tá? O Brasil, né, tanto quanto a América do Sul, estamos localizados em cima da placa tectônica sul-americana, tá? E é justamente por isso que nós não temos tremores de terra. Não é comum ter tremor de terra aqui, porque nós não estamos em cima de duas placas tectônicas como se encontra o Japão. Se vocês verificarem no mapa, vocês vão ver ali que o Japão, né, uma parte ali da Ásia, está justamente em cima de duas placas tectônicas. Então, quando elas se movem, elas acabam provocando esse abalo sísmico, tá? Esses terremotos, maremotos também, tá? O que não é comum aqui no Brasil, porque nós estamos acima apenas de uma placa tectônica e é muito distante do final da nossa placa tectônica com o início da próxima placa tectônica, que seria a africana, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido aí esse nosso novo assunto, beleza? Deixe o seu like aí no meu canal, brincadeira, tá bom? Estarei disponibilizando o material para vocês, esse slide aqui para vocês verificarem as informações e fazerem a atividadezinha do livro, beleza? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.